Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez, né? Me coloco presente aqui com vocês. Estava vendo um filme muito interessante. Depois eu conto esse filme para vocês. É para se abrir os olhos, né? Mas hoje eu vim falar sobre a nossa Bíblia, né? Vamos colocar ela em ação. Vamos colocar a nossa Bíblia em ação, reconhecendo os pontos mais fortes da Bíblia, né? Então, eu já venho falando desde o início, né? Eu estou aqui com meu esboço. Nós vem falando sobre a reflexão, né? Sobre refletir sobre o reino de Deus, né? O início do ministério de Jesus. Depois eu vim falando sobre o chamado dos primeiros discípulos, né? Onde Jesus se encontra com Simão, André, Tiago e João e os demais. E a cura do endemoniado, né? Do endemoniado, que eu falei ontem. Mas ontem eu não estive aqui com vocês porque eu me senti tão mal, mas tão mal, que eu não conseguia entrar aqui. Sabe, estava me dando calafrios no corpo e além dos calafrios, mal-estar, parecia assim, me deu uma fraqueza, um negócio que eu não conseguia me colocar de pé. Mas eu orei, né? Orei e pedi também orações para que me fortalecesse, para que o Senhor pudesse me fortalecer. E quando a gente ora com pessoas que são realmente de Deus, que creem na palavra, o Senhor Jesus traz a cura, né? E de ontem para hoje, né? Eu estou curada, já fui curada, porque o Senhor Jesus não brinca em serviço. O serviço de Cristo é de trazer respostas para a nossa vida, respostas de cura, né? Quando a gente pede com toda a fé, quando a gente busca no Senhor, Ele traz a cura. E Ele me trouxe a cura. Aquilo parecia assim que foi uma coisa enviada, uma seta enviada, um olhar muito invejoso, alguma coisa que foi para me enfraquecer. Mas o Senhor Jesus, Ele é comigo e eu busco sempre, eu estou sempre buscando o Senhor Jesus. Eu busco nele porque o Espírito de Deus permanece em mim e nós precisamos buscar em Jesus. Quando nós buscamos no Senhor, tudo mesmo que a gente venha sofrendo algumas dificuldades, o Senhor Jesus, Ele arranca o mal. Ele arranca o mal. Acreditem que Ele arranca o mal. E hoje eu estou aqui, estou de pé porque Ele me sustenta. É o Senhor Jesus que me sustenta. E aproveitando já que eu passei por esse problema, né? Que era para me ter trazido para vocês a cura da sogra de Pedro, eu não pude trazer devido aos acontecimentos, as coisas que houve comigo, eu não tive disposição, não tive coragem, eu estava totalmente enfraquecida. Me deu uma coisa tão estranha que me dava calafrios no corpo. E às vezes eu me arrepiava, sabe? Me arrepiava. Eu orava a Deus, fiquei pedindo oração e orando a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, se existe algum mal, alguma seta enviada, que o Senhor possa arrancar, que o Senhor me livre desse mal. Porque o que eu tenho feito que possa ter desagradado ao Senhor? Eu não faço nada para agradar ao povo, eu faço para agradar ao Senhor. Então, por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim e me ajude para que eu fique bem, para que eu possa continuar trazendo a palavra do Senhor. E eu quero botar a Bíblia em ação. Quando eu digo colocar a Bíblia em ação, é a gente ter entendimento, refletir sobre a palavra do Senhor, né? Procurar fazer conforme a palavra do Senhor, é refletir e fazer o que é certo, ter consciência e reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Pai, que Ele existe, que Ele pode todas as coisas. Nós não podemos nada, mas Ele pode. Ele está sempre pronto a nos fortalecer. E eu quero falar sobre a cura da sogra de Pedro. Isso está escrito em Marcos, lá no capítulo 1, no capítulo 1 aqui, a gente fala sobre isso. A cura da sogra de Pedro e em diversos enfermos. No versículo 29 até o
39 vem falando sobre isso. Mas eu vou ser bem sucinta aqui para não ficar assim muito tempo, tá certo? Logo no versículo 29 diz assim: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disse: todos te buscam. E eles lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Então o Senhor Jesus, ele está sempre pronto a nos trazer resposta. Resposta de quê, Elizabeth? Resposta de cura, resposta daquilo que nós estamos precisando, daquilo que buscamos nele. O que aconteceu com ele? Após ele sair da sinagoga, Jesus vai à casa de Simão e André, onde a sogra de Pedro estava acamada, ela estava com febre. Então, o que aconteceu? Jesus foi informado dessa situação. Então, Jesus se aproxima dela, toma-a pela mão e a levanta. Imediatamente, a febre vai embora. A febre deixa ela, cessa e ela começa, então, a servir ao Senhor Jesus. Eu estou com o esboço aqui e acompanho por ele. Então, o que a gente entende sobre isso? Que o Senhor Jesus, ele está sempre pronto a realizar milagres, né? Esse milagre é destacado com a compaixão de Jesus Cristo em atender todos os necessitados, todas as pessoas necessitadas individualmente. Ele atende um a um e todos têm que estar à sua disposição para que possa haver cura. Quando eu digo que todos têm que estar à sua disposição, é que todos têm que estar em Cristo Jesus, buscando nele, buscando ouvir a palavra e orando, tendo fé de que vai ficar curado. Então a resposta vem, a resposta da cura vem, porque o Senhor Jesus traz a cura. Estou eu aqui de prova, né? O Senhor Jesus tem feito muito por mim, são muitos ataques, são muitas coisas que acontecem para querer me derrubar, me tirar da palavra, né? Fazer com que eu não venha acreditar. Mas eu tenho o Espírito Santo guardado no meu coração e ele habita em mim. Quando o Espírito de Deus habita na gente, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus Altíssimo, ele vem para trazer renovação, ele vem para nos livrar, ele vem para nos curar. Basta que a gente busque, que a gente peça a ele, né? Peça com toda a fé. Acredite que o Senhor é conosco. Não repare essa batida aí que estão batendo alguma coisa ali, mas é aqui na casa do vizinho, tá bom? Não reparem não. Estão batendo alguma coisa lá. Sempre quando eu começo a falar que alguma coisa, sempre acontece algo para querer desviar a atenção. Mas foquem aqui na palavra, tá bom? Então, o que acontece? A resposta vem de imediato, a resposta de Jesus. Então, a resposta da sogra de Pedro foi que ela foi logo servir a Cristo. Ela se entregou para Jesus e ela foi servi-lo, né? Após ela ser restaurada, após ela ser curada, que o Senhor traz a restauração, né? A restauração de Jesus nos ensina que as bênçãos que nós recebemos, todos nós recebemos,
elas devem nos motivar. Como assim, Elizabeth? Nos motivar a agir com gratidão, agradecendo tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Por isso que eu digo, peça a Deus todos os dias, mas todos os dias agradeça. Peça que o Espírito dele habite em você e não te deixe só, que ele permaneça em você, para que você tenha forças para lutar e gratidão a ele todos os dias. Devemos ter gratidão a esse Deus todo dia, pelo ar que respiramos, né? Pela nossa vivência nessa terra, né? São tantas dificuldades, são tantos problemas, que somente o sangue dele tem o poder de trazer para a gente a libertação, a cura, a verdade. Que a verdade está nele, a verdade vem nele. Então, devemos agir em gratidão e servir ao Senhor, né? Como que nós servimos ao Senhor? Eu sirvo ao Senhor cuidando da minha família. Eu estou cuidando da minha irmã. Eu cuido da minha irmã, que é uma pessoa especial, doente, né? E desde que me conheço como pessoa, eu cuido da minha família. Então, eu estou servindo a Deus. Eu tenho compaixão, eu tenho misericórdia pelas pessoas, né? E você também deve ter alguma coisa que Deus te incumbiu de você fazer, né? Ele tem um propósito na sua vida e você deve ser agradecido. Sempre agradecer a Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito, não importa o que Ele tem permitido acontecer na sua vida. O importante é que você seja uma pessoa grata e possa servi-lo com amor, sem murmuração. Porque entenda vocês, reflita nisso, que após a restauração, né, da sogra de Pedro, quando ele a pegou pela mão e a levantou, a febre foi embora, né? Então, após essa restauração, o que ela fez de imediato? Ela foi servir a Deus, né? Porque ela recebeu uma bênção, né? De ter sido curada, né? Então, ela foi servir a Deus. Nós devemos ter isso como exemplo e nos motivar a agir com gratidão. Você entenda que Ele, não apenas o Senhor, nosso Deus, o Deus Altíssimo, Ele não apenas traz cura física, né? Mas Ele restaura toda a vida da pessoa. Ele restaura toda a vida, para que essa pessoa venha confiar nele, né? Entender que somente Ele pode nos fazer transbordar, né, em gratidão. Então, devemos ter essa atitude de agradecimento. Assim como a sogra de Pedro, ela respondeu ao serviço do Senhor, né, num bom sentido, que o Senhor Jesus, ele não é ele não é obrigado, né? Ele é um ser celestial que traz para a gente resposta imediata quando temos fé, quando cremos, quando buscamos de verdade. Então, nós devemos usar as nossas vidas para glorificar a Deus. Como nós glorificamos a Ele? Agradecendo a Ele e ajudando ao próximo, né? Quando nós estamos ajudando ao próximo, nós devemos ser gratos e não murmurar, né? Por mais que você se sinta aprisionado, vamos dizer assim, Deus traz recompensa, Ele traz vitória, Ele traz cura, não só a cura física, né? A cura, não apenas cura fisicamente, mas Ele restaura toda a vida da pessoa. Então, devemos ter, assim, deixar que Deus venha nos tocar, né? Tocar em nós, né? A gente tem que ter essa vontade, essa disponibilidade de estar sempre buscando em Deus, em Cristo, né? Para que a gente possa ter força e poder ajudar o nosso próximo, que a gente possa ajudar o nosso próximo, né? Porque nós devemos nos colocar à disposição de Cristo. Como assim, Elizabeth? Quando nós nos colocamos à disposição de Cristo, nós estamos nos colocando à disposição da obra dele.
E como que é isso? A disposição da obra dele. A disposição da obra dele é quando nós estamos fazendo a vontade dele, procurando fazer a vontade dele de forma bem amorosa, bem clara, né? De uma forma bem saudável, né? De forma saudável. Então, quando nós fazemos sem murmurar, com amor, com toda a intenção, uma intenção boa, né? Então, a cura vem. Seja a cura física, seja a cura espiritual, seja a cura familiar, seja qual for o tipo de cura, seja até uma cura financeira, né? Coisas financeiras. Porque às vezes a vida está tão bagunçada que é preciso o Senhor Jesus entrar e trazer a cura para aquela situação. Você entende o que eu falo? Então, esse exemplo da cura da sogra de Pedro nos faz lembrar que nós devemos ter sempre um encontro com Jesus, porque Ele vem transformar as nossas vidas de maneira completa. Ele completa tudo que falta, né? Ele procura botar tudo certo, né? Aquilo que nós estamos errando, Ele vai nos mostrando, vai nos moldando, né? Para que a gente tenha a capacidade de resolver, para que nós possamos reconhecer as intenções dele, né? Reconhecer e entender que as intenções de Jesus é somente querer nos ajudar, né? É somente trazer paz, amor, plenitude para nossas vidas, né? A resposta dele é para que a gente venha viver em honra, viver honrando as nossas vidas e honrando ao Pai, que é Ele, né? Honrando a Ele mesmo. Por isso nós devemos viver sempre buscando agradecer, sempre em gratidão, né? Gratidão e se movendo, né? Se movendo no serviço da obra de Cristo. Como nos movemos no serviço da obra? Fazendo aquilo que nos foi proposto a fazer. No meu caso, eu ainda estou aqui fazendo o que me foi proposto. É cuidar da minha família, né? Porque quem cura é Jesus, eu não curo. Mas eu trago alívio para aquela alma que está precisando da minha ajuda. Então, a minha alma precisa estar bem para que toda a minha vida ande. Se eu estiver mal, como eu estive ontem, né, sentindo aquelas coisas, né, os calafrios no corpo, um mal-estar terrível, que eu não consegui ficar de pé, né, e me dava calafrios e eu me arrepiava. E era uma coisa muito estranha que... Depois que eu comecei a orar, orei o Salmo 91, pedi oração também no meu bispo amado, eu falo meu bispo amado, é o bispo Bruno, né? Mas peço também os outros pastores e bispos, né? Todos são dignos de toda a honra e de toda a glória do Senhor Jesus, porque são homens tementes a Deus, que buscam na palavra do Senhor e que podem nos ajudar em oração. Nós podemos, sim, orar com toda a nossa fé, mas se você quiser se fortalecer ainda na fé, pedir uma oração não vai te fazer mal nenhum, nem vai fazer mal ao bispo ou ao pastor. Eles, pelo contrário, eles vão fazer com todo prazer, mas eles querem ver a sua fé. Eles querem que você também busque para que o Senhor Jesus ouça o seu clamor, né? Não adianta ele orar e a pessoa orar, né? Orar por orar. Tem que orar com intensidade, com força, com veracidade, para que o Senhor Jesus possa ouvir o seu clamor e trazer a cura, né? A cura física, a cura espiritual, né? A cura mental, né? Tem problemas, pessoas que têm dificuldades, né? Então nós devemos buscar sempre no Senhor e ter como exemplo a cura da sogra de Pedro. A cura da sogra de Pedro nos faz lembrar que precisamos sempre ter um encontro com Jesus, seja em qual momento for, né? Não só nos momentos que você esteja precisando, porque, estou sentindo isso, eu vou buscar no Senhor e buscar. Não, você tem que ser grata a Ele todo o tempo, mesmo quando você estiver bem, né?
Agradecer por alegrias que Ele traz, pela saúde, pelo esse ar que respiramos, pelos alimentos, por tudo, né? E assim, todo mal que possa querer estar na sua vida, toda a enfermidade, parte em retirada. Você entende o que eu falo? Então, nós devemos refletir e se preocupar mais em estar na presença de Deus. Aqui na Bíblia diz assim, ó, que o espírito imundo, ele vai embora. Então diz assim, ó, quanto à sogra de Simão, antes tomada por uma forte febre, que lhe tirara o vigor, milagrosamente se levantou e passou a servir os convidados. Isso mostra que a forma que ela encontrou de agradecer foi servindo aquele que a curou. Viu o que eu estava dizendo? Nós devemos servir na obra de Deus. Nós servimos a obra de Deus quando nós fazemos algo para o próximo. Cada um tem o seu propósito. Cada um tem aquilo que sabe que Deus já colocou para você, é fazer, agradecer sem murmurar, tá certo? Amanhã eu volto com vocês falando sobre outras curas, né? As curas de outros enfermos, né? Também não teve só a cura da sogra de Pedro. Houve muitas curas, muitos milagres. E amanhã eu venho trazendo para vocês. Estou sendo bem sucinta aqui para que a gente não possa ficar aqui muito tempo. Eu sei que todos têm seus deveres, suas obrigações e nós devemos então seguir no ritmo correto, né? No ritmo naquele que o Senhor quer. Mas nunca esquecendo de refletir que devemos colocar a Bíblia em ação, tá certo? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!